Olá pessoal, vamos então dar continuidade ao nosso estudo de inquérito policial. Vamos falar agora das características. A gente tem na sequência do material aí a questão de quem preside o inquérito, é um tema bastante simples. Quem preside o inquérito é o delegado de polícia, é a autoridade policial. Em muitos momentos a gente vai ver nos textos referentes à matéria, na legislação, se tratando aí, se referindo à expressão autoridade policial. Autoridade policial é o delegado de polícia, não é coronel da polícia militar, não é major, é o delegado da polícia ou civil ou delegado da polícia federal. Pois bem, vamos aprofundar agora na questão das características do inquérito policial. A gente tem algumas características principais elencadas pela doutrina brasileira. Evidentemente que a gente vai falar apenas das características principais, porque basicamente cada autor costuma contribuir com uma ou outra característica, além daquelas que já são principais. Mas o importante é a gente focar nas principais. Então a gente vai ver que o inquérito policial é uma peça escrita, tem essa característica, tem a característica da sigilosidade, o inquérito policial tem a característica de ser dispensável, de ser indisponível, de ser discricionário, de ser temporário, além de ser inquisitivo e informativo. Esses dois aqui últimos que eu falei, essas duas últimas características, a gente já falou quando analisamos a natureza jurídica, o conceito de inquérito policial. Então ele é inquisitivo porque, por regra, não há ampla defesa e contraditório, salvo nas exceções que a gente pontuou. E ele é informativo porque o objetivo é apurar informações, vestígios, indícios e não prova. Mas começamos então pela primeira característica. Por que o inquérito policial tem essa característica de ser peça escrita? Veja, a primeira observação que a gente faz é que não é possível você elaborar um inquérito policial de maneira oral. Todo ato oral ele deve ser reduzido a termo, por escrito. Essa é a regra que prevaleceu muitos anos. Em 2008, aqui eu já digo que houve uma legislação que trouxe para os processos a possibilidade de praticar alguns atos processuais por meio de audiovisual. Então, colheita de depoimentos de testemunhas, por exemplo, a partir de 2008, no âmbito processual, foi possível ser feito através da câmera captando a imagem, através do microfone captando o áudio, e a pessoa presta o depoimento, e esse depoimento é gravado e incluído no processo ali por meio, geralmente, de um CD-ROM. Mas, por analogia, tem sido praticado há muitos anos também, esse depoimento colhido na forma audiovisual em sede de inquérito policial. Por mais que o legislador previu isso para os processos, em inquéritos policiais também tem sido admitido a colheita de depoimentos dessa maneira aí, audiovisual. Evidentemente que isso deve ser reduzido de alguma maneira ali para ficar encartado nos autos do inquérito policial. A gente tem a tecnologia avançando de maneira muito rápida e é possível que dentro de pouquíssimo tempo os inquéritos policiais já sejam de maneira digitalizada. Ficaria muito mais simples, observaria o princípio da economicidade, seria muito mais rápida a tramitação desse inquérito policial para o seu destinatário. Mas hoje a predominância maior é dele ser físico mesmo, no papel ali, mas não deixa de ser essa característica principal aí, que a gente está começando por ela, de ser uma peça escrita. Primeira, eu digo que o inquérito policial também é sigiloso, ou seja, quando a gente fala que ele é sigiloso, ele não é de domínio público, não é de acesso irrestrito. Evidentemente que algumas figuras, alguns sujeitos processuais podem ter acesso a esse inquérito policial, como, por exemplo, a própria autoridade policial, e aqui quando a gente fala autoridade policial, de maneira genérica, abarcando os outros agentes ali que auxiliam esse delegado de polícia. Pode ter acesso também o juiz, pode ter acesso o Ministério Público e também o defensor do investigado, o investigado representado ali pelo seu defensor. Em relação ao defensor, o que costuma cair bastante em prova é a previsão de uma súmula vinculante de número 14,
A súmula vinculante número 14 do STF, ela assegura ao defensor que tem acesso aos autos de um processo, de um inquérito policial, independentemente de procuração, desde que o acesso aos autos se dê naquilo que já esteja encartado nos autos ali, no nosso caso a gente está falando de inquérito, nos autos do inquérito. Então o defensor do investigado, ele tem direito a ter acesso a todo o teor do inquérito policial, a tudo que já foi juntado a ele. Não tem direito, portanto, a ter acesso a investigações ou diligências em andamento. Então, imagine, por exemplo, uma interceptação telefônica que está em curso, e isso daí ele não vai ter acesso. Mas depois for concluído, a interceptação vai ser degravada, vai ser colocada ali no papel e vai ser juntada aos autos do inquérito, franqueando, então, esse acesso do defensor. Essa é a previsão da súmula vinculante número 14. O STF, quando edita uma súmula vinculante, é porque ele já analisou e reanalisou a mesma matéria por diversas e reiteradas vezes. De maneira, então, ele fixa seu entendimento no verbete de súmula vinculante, que tem o condão de vincular a outras autoridades. Então, uma súmula vinculante, vocês sabem, vincula todo o Poder Judiciário, com exceção do próprio STF, que não se vincula a ela, e não vincula também o Poder Legislativo. Mas essa súmula vinculante, ela acaba gerando aí um efeito cascata. E eu digo isso, o STF analisou e reanalisou essa mesma matéria, até que editou uma súmula vinculante, porque era muito desrespeitado um dispositivo de lei federal que já antecipava a previsão disso. Me refiro aqui ao Estatuto da OAB, a Lei 8.906 de 94, lá no artigo 7º, inciso 14, você pode consultar aí, o defensor, o advogado, ele tem direito a acesso aos autos de um processo, aos autos de um inquérito policial, independentemente de procuração. A não ser que se trate de segredo de justiça, aí sim deve ter a procuração encartada ali. Então essa é a característica da sigilosidade de um inquérito policial. Outra característica que a gente diz do inquérito policial é que o inquérito policial ele é dispensável. Quando eu digo que ele é dispensável, eu digo que ele é prescindível, eu digo que ele é facultativo, eu digo que ele não é obrigatório. Não é obrigatório havendo alguns atos ali que possam substituir esse inquérito policial. Então entenda o seguinte, a gente tem um instituto chamado persecução penal. A persecução penal é gênero que abarca 3 espécies. O inquérito policial, ou seja, a fase pré-processual, a fase processual e a fase executória, a fase de execução penal. Persecução penal abarca essas 3 fases aqui. A gente está trabalhando essa fase pré-processual, a fase de inquérito. E aí, entendam o seguinte, é possível que haja o processo na fase processual da persecução penal, então é possível que haja o processo, sem que haja essa fase inquisitorial aqui do inquérito policial, sem que haja essa fase pré-processual. Por isso que eu digo que ele é dispensável. Então, ele é dispensável porque é possível haver a fase processual, porque não necessariamente deverá haver obrigatoriedade de um inquérito policial precedendo essa. Isso é o que a gente afirma em termos de dispensa do inquérito policial. Mas veja, o inquérito policial ele vai ser dispensado, como eu dizia anteriormente, na hipótese do acontecimento de alguns atos. E aqui eu me refiro a alguns exemplos. Começo pela CPI. CPI é uma comissão parlamentar de inquérito. Ela pode ser instaurada no âmbito dos parlamentos municipais, estaduais, distritais, federais. Então, Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas e Distritais, Câmara dos Deputados e Senado, que tem como objetivo a investigar algum fato, geralmente um fato ali relacionado a desvio de verba pública, mas nem sempre. Mas essa CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, ela tem uma função que é bem parecida do inquérito policial. A diferença é que não é conduzida a CPI por uma autoridade policial, e sim por próprios parlamentares que acabam investigando algum fato ali. Nesse caso, imaginemos o seguinte, um agente público está sendo investigado numa CPI,
é conduzida toda a investigação, são ouvidas pessoas, são juntados documentos, é ouvido o investigado, e ao final a CPI conclui, através de um relatório, que houve ali indício da prática desse crime. Existem elementos suficientes para entender que houve um crime. O que essa comissão de parlamentares vai fazer? Vai pegar esse relatório de uma CPI que às vezes dura meses, que já produziu muito material, e vai mandar para a autoridade policial instaurar um inquérito e começar uma investigação, ou vai mandar diretamente para o titular da ação penal, que no caso é o Ministério Público? Já manda direto para o Ministério Público. Por quê? Porque não há necessidade de haver esse inquérito policial, redundante daquilo que já foi investigado. Essa seria uma hipótese de dispensa do inquérito policial. Seria possível, então, o MP receber esse relatório da CPI, já oferecer a denúncia, o juiz receber a denúncia e o processo continuar a partir dali sem que tenha havido um inquérito policial. Outro exemplo é a hipótese de um PAD, por exemplo, um processo administrativo disciplinar. Um servidor público que esteja supostamente ali suspeito de ter desviado um dinheiro da repartição pública, cometeu ali supostamente o crime de peculato, que também é uma infração administrativa, passível de demissão, é uma falta grave. E aí a gente tem a instauração desse PAD, desse processo administrativo disciplinar, conduzido por uma comissão processante. Vai ter toda a oportunidade de defesa administrativa, esse investigado, etc, etc. E vamos entender que, ao final, essa comissão entende que realmente houve desvio dessa verba pública. Pode-se pegar, então, o resultado desse PAD, desse relatório final, e remetê-lo diretamente ao Ministério Público, para o Ministério Público oferecer a denúncia também. Portanto, dispensando o inquérito policial. É outro exemplo que a gente dá. Uma quarta característica do inquérito policial é dizer que ele é indisponível. Quando eu falo que ele é indisponível, é que a autoridade policial, a polícia investigativa que conduz esse inquérito, que preside esse inquérito, não pode dispor livremente dele, ou seja, não pode arquivá-lo. Só tem competência para arquivar o inquérito policial a autoridade judiciária, o juiz. Agora, bem recentemente, o pacote anticrime alterou o artigo 28 do Código de Processo Penal e franqueou a possibilidade do próprio Ministério Público arquivar um inquérito policial sem que passe isso pelo crivo do juiz. Entretanto, essa disposição, até o momento que eu vos falo, não está valendo, pois uma decisão dia 22 de janeiro de 2020, do ministro Luiz Fux, em sede monocrática, deferiu uma liminar para impossibilitar que entrasse em vigência o dispositivo que previa isso, que previa a possibilidade do MP postular o arquivamento diretamente do inquérito policial sem que passasse pela autorização do juiz. Isso não está em vigência em virtude dessa decisão liminar, que tem um prazo de até 180 dias. Então, enquanto ela não for derrubada essa liminar, não está valendo a regra aí estabelecida no artigo 28 do CPP. Então, continuo dizendo, quem tem a competência para arquivar inquérito policial é o juiz, não é o Ministério Público, não é a autoridade policial. Esses dois últimos têm atribuição para pedir o arquivamento de um inquérito, mas não têm atribuição legal para determinar o arquivamento do inquérito policial. Outra característica do inquérito policial é que ele é discricionário. E a gente diz que o inquérito policial é discricionário através daquele poder administrativo que a gente estuda lá no direito administrativo, da discricionariedade. Discricionariedade é juízo de conveniência e oportunidade. A gente sabe que o princípio da legalidade pauta a administração pública e o princípio da legalidade para a administração pública, para o direito público, é fazer a administração pública apenas aquilo que a lei manda. Diferentemente da esfera penal, da esfera privada, aliás, onde o princípio da legalidade diz que a gente pode fazer tudo aquilo que a lei permite e tudo que a lei não proíbe. Essa é na esfera privada. Você pode fazer tudo que a lei manda você fazer
e você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe você de fazer. Na esfera pública, não. A administração pública só pode fazer aquilo que a lei manda. Em alguns casos, existe uma margem de atuação da administração pública dentro dessa modulação legal aí. Em alguns casos, a administração pública pode ir para um lado, pode ir para o outro, sempre observando os limites da lei. Isso a gente chama de discricionariedade. E o inquérito policial, ele tem essa característica de juízo de conveniência e oportunidade. O delegado de polícia, ele não está obrigado a atender todas as diligências que você requerer. Imagine que você esteja sendo investigado num inquérito policial e você acha importante ouvir uma testemunha e você faça o requerimento à autoridade policial para que ouça aquela testemunha. Ora, o delegado de polícia, ele não está vinculado a essa diligência requerida por você. Ele tem discricionariedade, ele tem juízo de conveniência e oportunidade de dizer, ó, isso não é conveniente, essa testemunha não é oportuna a ser ouvida nesse momento, não está dentro da nossa linha de investigação. E, quanto a isso, não caberá recurso algum, porque ele tem discricionariedade. Por fim, uma última característica do inquérito policial é que ele é temporário. Quando eu digo que ele é temporário, é que ele tem um prazo para terminar. Ele tem um prazo de duração, não é ad eterno um inquérito policial. E aí a gente tem uma regra geral estabelecida pelo CPP, lá no artigo 10, e a gente tem algumas exceções previstas geralmente em leis especiais. Vamos começar pela regra geral do inquérito policial. No âmbito da Justiça Estadual, o inquérito policial ele tem um prazo para investigado preso e tem um prazo para investigado solto. Se o investigado está preso, o prazo de duração do inquérito policial é de 10 dias, no máximo 10 dias, contados do dia da prisão. Então, no dia que a pessoa foi presa, ali já é o primeiro dia. E não começar a contar no dia seguinte, é do dia da prisão, é como se fosse a contagem de um prazo penal. Pois bem, investigado solto, o prazo é de 30 dias para a conclusão do inquérito. Para investigado preso, o prazo de 10 dias é improrrogável. Para investigado solto, o prazo de 30 dias é prorrogável por igual período, por mais 30 dias. Agora, no dia 23 de janeiro, entrou em vigência o pacote anticrime. E o pacote anticrime trouxe no artigo 3º-B, parágrafo 2º, a possibilidade, que não havia antes, de prorrogação desse prazo, que até então era improrrogável, de conclusão do inquérito policial para investigado preso em 10 dias. Esse dispositivo retrocitado aqui facultou a possibilidade do inquérito ser prorrogado por mais 15 dias, e se ao final dos 15 dias o delegado não concluir o inquérito, o preso, o investigado, deve ser posto em liberdade imediatamente, sob pena de, a partir desse momento, a prisão se tornar uma prisão ilegal. Entretanto, esse dispositivo, assim como o artigo 3º-A, 3º-C, 3º-D, 3º-E e 3º-F, não estão com eficácia plena. Ou seja, eles também foram suspensos quanto à sua eficácia, por decisão que eu já comentei do ministro Luiz Fux, no dia 22 de janeiro, por até 180 dias. Esse artigo 3º-A ao F é o Instituto do Juiz das Garantias. Então, continua nesse momento que eu vos falo, valendo a regra de que o inquérito policial para investigado preso é improrrogável. Existe uma segunda possibilidade aqui do inquérito policial no âmbito da Justiça Federal, ter um prazo de 30 dias para investigado preso, prorrogáveis por igual período de 30 dias, e investigado solto 90 dias, também prorrogável por igual período. Então, se tratando, aqui desculpe, na Justiça Federal, aqui se tratando de inquéritos policiais para apurar crimes previstos na Lei de Drogas. A Lei de Drogas é a Lei 11.343. Lá a gente tem alguns crimes que não são considerados infrações de menor potencial ofensivo, ou seja, que tem penas acima de 2 anos, e tem alguns crimes que são infrações de menor potencial ofensivo, como, por exemplo, o porte de drogas para uso próprio. E aí, geralmente, essas infrações de menor potencial ofensivo, a gente já viu que é a atribuição do termo circunstancial de ocorrência.
Mas se o crime tem uma pena acima de 2 anos, aí vai ser um inquérito policial para apurar esse crime de drogas. E esse inquérito policial, é o que eu me refiro aqui, tem um prazo de duração para investigado preso de 30 dias, prorrogáveis por mais 30, e para investigado solto de 90 dias, prorrogável por igual período, prorrogável por mais 90 dias. Veja que é diferente da regra geral. A gente também tem a Lei 1521 de 51, que traz os crimes contra a economia popular, alguns crimes de colarinho branco. E lá a gente também tem um prazo diferenciado. Lá, tanto para investigado preso quanto para investigado solto, em relação à prática de alguns dos crimes ali previstos na lei, o prazo é de 10 dias para a conclusão do inquérito. Existe uma divergência, esses prazos seriam prorrogáveis, improrrogáveis, e o que prevalece na doutrina e na jurisprudência é que o prazo para a conclusão do inquérito, se tratando de crimes contra a economia popular, é de 10 dias, prorrogável por mais 10. A gente também tem uma exceção lá na regra da justiça militar, então o inquérito policial militar, ele tem um prazo de conclusão de 20 dias para investigado preso e de 40 dias para investigado solto. Esses 40 dias por investigado solto podem ser prorrogados por mais 20 dias. Então, basicamente são essas as características do inquérito policial. Aguardo vocês no próximo vídeo para falar das diligências do delegado, para falar de formas de instauração do inquérito. Por hoje é isso, bons estudos e até a próxima.